Então vamos iniciar o nosso teste aqui, vamos botar em modo tela cheia, né? E vamos começar com aquela pergunta de sempre, né? É, vamos escrever assim, você sabe como responder quando solicitado a fazer diagnósticos diferenciais? Você sabe como responder quando solicitado a fazer diagnósticos diferenciais? Vamos ver o que o nosso GPT vai dizer. Buscando na base de conhecimento. Ali, processando. Sim, sei como responder quando solicitado a fazer diagnósticos diferenciais. Sigo as orientações do documento Instruções para a Proposição de Diagnósticos Diferenciais, que determina as seguintes diretrizes. Só devo sugerir diagnósticos diferenciais quando solicitado expressamente pelo médico. Cada hipótese diagnóstica deve ser acompanhada de uma breve justificativa clínica, baseada nos sinais, sintomas ou exames apresentados. A lista deve ser ordenada da maior para a menor probabilidade. É obrigatório citar fontes confiáveis, como diretrizes médicas, artigos científicos ou bases clínicas reconhecidas. Se quiser, posso aplicar esse protocolo em um caso clínico que você fornecer. Deseja testar? Sim, vamos já testar, né? É, então a gente está vendo aqui que ele entendeu todas as instruções, sabe como proceder, e agora nós vamos testar para ver se ele realmente está seguindo essas orientações aí, na hora de propor diagnósticos diferenciais para a gente, né? Vamos lá. Bom, então agora vamos fazer os testes de verdade, né? Então vamos sair daqui da tela cheia. Você vai fazer o seguinte: você vai aqui na pasta do curso de IA na prática médica, né? E vai aqui, ó, em prática, né? Aqui nós temos casos clínicos para treinamento da parte 2 do módulo 15, que é o que nós estamos agora, tá? Nós vamos ter alguns casos também para treinamento do módulo 16, do próximo módulo, que é o último módulo da parte 2, e teremos os casos clínicos aqui para o treinamento da parte 3, que é basicamente só prática mesmo, né? Nós não vamos ensinar mais nada para o nosso GPT, ele já vai estar com todas as instruções, com todos os prompts ali editados, então a gente só vai resolver ali vários casos clínicos, né? Fazendo testes ali. Então, você vai abrir esse aqui, né? Vamos abrir esse arquivo e tem alguns casos clínicos para a gente testar, né? Então, vamos pegar aqui esse caso um é cefaleia de início súbito, né? Paciente feminina, 37 anos, previamente saudável, apresenta cefaleia intensa e súbita, descrita como a pior dor da vida, iniciada há cerca de 30 minutos, enquanto trabalhava. A dor teve início súbito e trovoada, acometendo toda a cabeça, com náuseas e fotofobia. Nega febre, crises anteriores ou traumas. PA 160 por 100, frequência cardíaca 92. Está consciente, porém um pouco sonolenta. Sem sinais de rigidez de nuca evidente. Fundoscopia não realizada. Não há déficits focais no exame neurológico inicial. Quais os diagnósticos diferenciais, né? Então, vamos pegar, copiar isso aqui, levar lá para o nosso GPT, né? Aqui, colar e vamos ver o que ele vai dizer para a gente, como que ele vai responder a esse caso, né? Você pode colocar os seus casos, escrever, né? Aliás, você deve fazer isso. Quanto mais você testar e fazer os ajustes, melhor vai ficando o seu GPT, né? Então, com base nas diretrizes para a proposição de diagnósticos diferenciais, os principais diagnósticos diferenciais a serem considerados para paciente, tá, do sexo feminino, 37 anos, previamente saudável, cefaleia súbita intensa entrovoada com náusea e fotofobia são: 1. Hemorragia subaracnoide, HSA. Cefaleia súbita e intensa, entrovoada, descrita como a pior dor da vida, é classicamente associada à hemorragia subaracnoide, frequentemente causada por ruptura de aneurisma intracraniano. Pode haver náuseas, vômito, fotofobia e alteração do nível de consciência.
Fonte: Diretriz da Academia Americana de Neurologia para HSA espontânea. Então, temos essa primeira hipótese diagnóstica. 2. Dissecção de artéria cervical, carótida ou vertebral. Pode causar cefaleia súbita com ou sem sintomas neurológicos focais, comum em adultos jovens, mesmo sem trauma. Fonte up to date, né? 3. Trombose venosa cerebral. Pode causar cefaleia de início agudo, especialmente em mulheres jovens, associada a fatores de risco como o uso de anticoncepcionais, trombofilia ou desidratação, mesmo que não relatados, né? Sociedade Brasileira de AVC, enxaqueca com aura complicada. Menos provável, mas ainda possível, principalmente se houver histórico prévio, né? A ausência de crises anteriores torna esse diagnóstico menos provável, né? Então, ali, enxaqueca, normalmente tem um histórico aí de ser recorrente ou já ter pelo menos um caso anterior, né? Fonte, Classificação Internacional das Cefaleias. 5. Hipertensão intracraniana idiopática, pseudotumor cerebral. Geralmente em mulheres jovens com cefaleia e papiledema, fundoscopia não realizada, né? Não foi feito. Ausência de sinais típicos, como obesidade e zumbido pulsátil, torna menos provável. Fonte up to date. A presença de pressão arterial elevada, 160 por 100, pode ser secundária à dor, mas também pode ser um sinal de alarme em casos de HSA ou dissecção. Se desejar, posso organizar essas informações no formato SWAP ou auxiliar com orientações para a investigação diagnóstica. Deseja prosseguir com alguma dessas opções? Enfim, ele elencou aqui as principais hipóteses diagnósticas, né? E aí você vai avaliar o caso de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu entendimento pode voltar para o paciente, para os acompanhantes, para poder obter mais informações que possam colaborar com uma hipótese ou com outra, pode resolver lançar a mão de eh, mais exames complementares, exames de imagem, né, para poder é, colab- corroborar com algum tipo de hipótese diagnóstica ou afastar outras, né? Mas, enfim, ele colocou aqui as hipóteses diagnósticas e colocou as fontes, fez o resumo, né? E colocou as fontes de informação de acordo com o que a gente pediu, passou lá nas instruções, né? Vamos fazer um teste com um segundo caso. Vamos pegar aqui o segundo caso, que tosse crônica com perda de peso. Paciente feminina, 42 anos, tabagista, 20 maços ano, com queixa de tosse seca há mais de 2 meses, febre vespertina, sudorese noturna e perda ponderal de 6 quilos. Nega hemoptise. Ao exame, ausculta pulmonar com roncos difusos. Raio-X de tórax mostra infiltrado retículo nodular em ápice pulmonar direito. Quais diagnósticos diferenciais, né? A gente lendo isso daqui já começa a passar um monte de coisa na cabeça, deve estar passando na de vocês também. Vamos ver o que o nosso assistente vai dizer. Vamos botar aqui como um novo chat, né? E vamos ver o que ele vai dizer. Buscando na base de conhecimento. Colocar aqui em tela cheia. Com base no quadro clínico apresentado, né? Então, paciente feminina, 42 anos, tabagista, 20 passos anos, febre vespertina, enfim. Ele está reapresentando o caso aqui, né? Os diagnósticos diferenciais devem incluir: 1. Tuberculose pulmonar, forma pulmonar pós-primária, né? Aqui então faltou aquela a história epidemiológica ali, a história psicossocial, para ver se é, a história psicossocial ele colocou a parte do tabagismo, né? Mas a história epidemiológica, saber da história familiar, se teve gente com um caso de tuberculose, se teve contato, enfim, vamos ver o que ele vai dizer aqui, ó. É a principal hipótese diagnóstica, especialmente pelo padrão de sintomas constitucionais. É, localização apical da lesão no raio-x de tórax, tosse crônica e hábito tabagista que aumenta a suscetibilidade.
fonte Ministério da Saúde, né? Manual de Recomendações para Controle da TB no Brasil. Carcinoma broncogênico, principalmente adenocarcinoma ou carcinoma de pequenas células. Considerar, especialmente pelo tabagismo intenso, os sintomas como perda ponderal e tosse crônica, apesar de ausência de hemoptise. O infiltrado apical pode estar relacionado a neoplasias como o tumor de Pancoast. Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia sobre diagnóstico de câncer de pulmão, pneumonite intersticial ou outras doenças pulmonares intersticiais, né? Pneumonite por hipersensibilidade. Embora menos provável, sem exposição ocupacional clara, pode cursar com infiltrado retículo nodular e sintomas sistêmicos, né? Histoplasmose pulmonar crônica, sarcoidose pulmonar, pneumonia atípica crônica por micobactérias não tuberculosas ou nocardia, né? Aí ele vai colocando, né? A gente pediu para ele elencar do mais provável para o menos provável. Então, é, essas são menos prováveis, mas que não dá para descartar 100%. Então, deve ser considerada principalmente se imunossupressão for suspeita ou se o quadro não responder a tratamentos empíricos convencionais. Esses diagnósticos devem ser hierarquizados com base na probabilidade clínica, achados radiológicos e testes complementares, com destaque inicial para a investigação de tuberculose pulmonar, incluindo baciloscopia de escarro, cultura e teste molecular rápido. A exclusão de neoplasia também é mandatória em pacientes tabagistas com sintomas respiratórios persistentes, né? Então, a gente tem aqui que a hipótese 1 e 2 tem que ser é, realmente bem investigadas aí, porque não pode passar batido uma situação dessa, né? Então, ele colocou as hipóteses diagnósticas, né? É, justificou ali porque ele estava elencando aquelas hipóteses diagnósticas e colocou as fontes conforme a gente pediu. Vamos ver então o terceiro caso. Então vamos para o terceiro e último caso aqui desse módulo, né? Dor abdominal em quadrante inferior direito. Paciente masculino, 24 anos, previamente saudável, com dor abdominal há 24 horas, iniciada em região periumbilical e atualmente localizada em fossa ilíaca direita, associada a náuseas e anorexia. Ao exame, temperatura 38,2. Sinal de Bloomberg positivo em fossa ilíaca direita. Leucocitose 14.500 com desvio à esquerda. Quais os diagnósticos diferenciais? Então, vamos copiar aqui. Vamos colocar num novo chat aqui e ver o que o nosso assistente vai dizer. Vou botar em modo tela cheia enquanto ele pensa ali. Com base nas informações fornecidas, seguem os diagnósticos diferenciais para o quadro clínico de dor, tarará, tarará, né? Em paciente jovem masculino com evolução típica de apendicite aguda, né? Apendicite aguda, primeira hipótese diagnóstica. É o diagnóstico mais provável dado o início da dor em região periumbilical com migração para a fossa ilíaca direita, presença de febre, náusea, anorexia, Bloomberg positivo e leucocitose com desvio à esquerda. Esses achados são clássicos para apendicite. É o, é o, é o caso de livro, né? De, como costuma dizer na faculdade, referência up to date, né? Adenite mesentérica. Então, pode simular apendicite com dor em fossa ilíaca direita e febre. Mais comum em pacientes jovens, geralmente associado à infecção viral prévia. O exame pode não ser tão característico quanto na apendicite, né? Então, ele citou aqui a fonte, Rosens, Emergency Medicine. Não conhecia essa fonte, não sei se vocês conheciam, né? Eu realmente não conhecia. Doença de Crohn, forma ileal, considerar especialmente se houver episódios prévios similares ou história familiar, né? Pode apresentar dor em fossa ilíaca direita, febre, leucocitose, embora a evolução geralmente não seja tão aguda quanto na apendicite. Diretrizes para a doença de Crohn. Diverticulite de seco, né? Torção de testículo com dor referida, né? Infecção urinária ou pielonefrite. No caso aqui, deixa eu ver aqui. Não, estava confundindo.
Tá. Infecção urinária ou pielonefrite, cólica ureteral por cálculo distal, né? Então, ele colocou várias hipóteses diagnósticas, né? Mas essas últimas aqui vão sendo cada vez menos prováveis, né? Mas é, poderiam ser consideradas, né? Esses diagnósticos diferenciais devem ser refinados com base na anamnese dirigida e exames complementares, como ultrassonografia ou tomografia abdominal, conforme disponibilidade e necessidade clínica, né? Aqui em alguns lugares, né, qualquer queixa ali, eu estou com uma dorzinha aqui, já faz logo uma tomografia, já faz logo ressonância. Essa não é a nossa realidade em muitos lugares aí, né? Enfim, mas está aqui, ele colocou as hipóteses diagnósticas e fez a sua justificativa e colocou as referências de acordo com o que a gente pediu. Então, temos aqui o nosso GPT seguindo as nossas orientações.